Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia Bica, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e queria agradecer o convite, da professora Daniela, da Unifesp, para esse curso de extensão, que é uma honra estar aqui com vocês, e eu vim aqui compartilhar um pouquinho dessa aula chamada Vias de Contaminação e Biossegurança, onde a gente vai apresentar conceitos básicos gerais, e focar um pouquinho no Covid, que é o assunto do momento. Sintam-se à vontade depois para me mandar e-mails, com dúvidas, que eu estou inteiramente à disposição. Então, quando a gente olha uma foto dessas e vê um profissional, nessa situação, porque a aula vai enfocar a contaminação dos profissionais, a gente se depara com, será que alguém da área da saúde não percebe que ela está num ambiente contaminado, onde a gente usa uma luva para proteção, onde a gente tem que botar uma máscara, um jaleco. Então, quando a gente olha esta imagem, a gente fica se perguntando, como que está a percepção desse profissional frente à contaminação? E a percepção, eu bióloga posso dizer, e assim como outras pessoas também, que a percepção é que nos fez evoluir. A evolução humana dependeu muito da nossa percepção, da nossa adaptação ao meio ambiente. Então, à medida que o homem foi percebendo esse ambiente, percebendo áreas de risco, percebendo áreas de segurança, ele foi se aventurando em diversos ambientes que permitiu a nossa evolução. Então, o ato de perceber o ambiente é algo muito importante, principalmente para os profissionais da área da saúde. E a percepção, ela depende de vários fatores, como a percepção de si mesmo, o quanto eu tenho forças ou quanto eu tenho estrutura para um determinado evento que eu quero fazer, como que está esse ambiente ao meu redor e que coisas, que artefatos eu vou dispor. E essa percepção vai me permitir a ação sobre esse ambiente. E a gente tem que entender que as pessoas, elas percebem diferente o ambiente, E ela varia muito dos valores e dos nossos aprendizados ao longo da vida. E não quer dizer que uma percepção esteja errada em relação a outra. São momentos diferentes, mas que a gente pode educar as pessoas a perceberem esses locais. Então, ali para ilustrar, essa percepção, uma pessoa via 4, outra 3, e na área da saúde é assim. Tem pessoas que se preparam mais para o risco porque percebem mais rápido que outras a mesma situação, Por quê? Porque à medida que a gente adquire novas informações, a alteração sobre aquele ambiente modifica, E o nosso comportamento sobre o ambiente modifica. E nessa mudança de comportamento, a gente vê hoje uma mudança muito forte, principalmente nos profissionais da área da saúde, que sempre os vírus, bactérias e outros da área da saúde, mas agora a mudança de comportamento fez com que a gente se utilizasse dos recursos que a gente já sabia, como EPI, lavagem de mãos, de uma maneira muito mais intensa, porque a gente adquiriu mais informação e isso fez a mudança do comportamento. E na área da saúde, os riscos, eles não se dão só a nível de riscos biológicos, mas a gente não pode esquecer que outros riscos o profissional da área da saúde está, como riscos físicos, químicos, ergonômicos e de acidentes. Mas nessa aula a gente vai enfocar a parte dos riscos biológicos. E pensando na área da saúde e dos riscos biológicos, a gente tem que lembrar que na área da saúde nunca vai existir risco zero. Nós escolhemos uma profissão que nos expõe, para isso que a gente ganha aquela insalubridade. E quanto maior for a nossa percepção, menor vai ser o nosso risco, porque a gente vai se preparar para este ambiente. Quando a percepção é alta, a gente pode se paramentar e equipar, como essa foto, que muitos profissionais da área da saúde utilizaram ou utilizam ainda esses EPIs na China, por exemplo. Ou, se a nossa percepção for baixa, o nosso risco vai ser alto em relação ao coronavírus, Por quê? Porque quando as pessoas não entendem, elas não conseguem perceber o que está acontecendo ao seu redor.
Por isso que é tão importante os profissionais da área da saúde serem exemplos e educarem as pessoas. Esse é o nosso compromisso com a sociedade. Na IDC 32, que é a normativa que estabelece as diretrizes para a saúde e segurança dos profissionais da área da saúde, que ela é de 2005, ela já teve até atualizações. No item 32.2, ela define bem o risco biológico e a exposição. E esses agentes biológicos, né, ela tem um anexo nessa resolução enorme, que dá a classe de risco de cada micro-organismo, né, define eles por classes, e a gente pode perceber que os micro-organismos ou os riscos biológicos, eles se dão de vários tipos. Pode ser através de cultura de células, de OGMs, de micro-organismos, de toxinas, de prions, uma infinidade. Existem mais de 60 micro-organismos descritos, né, que transmitem ou que oferecem um risco biológico ao profissional. Só que eles estão no ambiente, né, e para eles nos contaminarem, vai depender da exposição, da infecção e da transmissão que a gente tem. E essa transmissão, infecção, ela se dá por vias de contaminação, que é o objetivo da aula. E as vias de contaminação, elas são cutânea, pela pele, ou por perfurar a pele via percutânea, respiratória, conjuntiva ou oral. Porque os micro-organismos, eles estão no ambiente, mas para eles entrarem no nosso corpo, eles vão precisar de um meio, de uma via, né, que essa figura ilustra bem. As vias de contaminação, elas vão se dar a partir que a gente respire, por exemplo, por gotículas ou aerossóis. As gotículas e aerossóis, elas podem se dar através de equipamentos que vão transmitir contaminação, como o uso de centrífugas, rotores. Pode ser através de tosse, espirro e fala, através de mordidas e arranhões de animais, de pérfuros cortantes, da ingesta de alimentos contaminados, né? Ou até da manipulação de áreas, né? Como a nossa conjuntiva através de lente ou a mão suja no olho. A via oral, por exemplo, é relatado frequente desde 1999 pelo Ministério da Saúde, a salmonela, que é uma das principais bactérias, né, da contaminação dos nossos alimentos. Como que a gente adquire isso, né? Na ingesta de ovo, por exemplo, coisas assim. A via percutânea, que até o momento é a que mais preocupava os profissionais da área da saúde na questão dos acidentes com pérfuros cortantes, como agulhas, lancetas, escalpes, bisturis, e é onde a gente tem o maior número de dados de contaminação dos profissionais, né, sendo a equipe médica, de laboratório, enfermagem, os dentistas, farmacêuticos, bioquímicos, auxiliares e técnicos, os principais acometidos pelos acidentes, porque eles estão, né, em contato direto com os pérfuros cortantes que facilitam o acidente. Mas, quando a gente pensa nessa via percutânea dos acidentes, a gente tem que lembrar que os principais agentes contaminantes é hepatite B, hepatite C e HIV. Representam 99% dos riscos dos casos. Mas a gente tem que lembrar que a hepatite C, apesar de ter um alto risco de contaminação, a gente tem a vacina que os profissionais da área da saúde têm, né? A hepatite C vem em segundo lugar no risco de exposição, mas a gente tem tratamento. E o HIV, que é o menor risco de exposição com sangue, esses dados aqui são referentes a sangue, essa via de contaminação ela é bem baixa, mas o risco não é zero. E a via tomou conta, né, da preocupação e das noites em claros da maioria dos profissionais da área da saúde nesse momento de contaminação, é a via respiratória. Respirar, e nesse processo a gente pode estar inoculando micro-organismos, seja ele dos mais diversos tipos. Na via respiratória, a gente divide as vias de contaminação por gotículas. Toda vez que a gente fala gotículas, a gente está falando de partículas maiores que 5 micras, né? Ou seja, é uma gota.
Quando a gente fala em aerossóis, são gotículas muito pequenas, assim, muito microscópicas, que estão dispersas no ar. Elas podem ficar horas no ar, né? E elas são menor que 5 micras. Então, o que difere, além do tamanho, é a distância que eu posso me contaminar de alguém e quanto tempo essas partículas ficam no ar. Por exemplo, se eu entrar no elevador, se o meu vizinho entrou, ele tossiu, espirrou, falou muito alto e ele emitiu gotículas e aerossóis, os aerossóis vão ficar em suspensão no ar. Quando eu entrar ali, aquilo está no ar. Então, mesmo que naquele momento do elevador eu não esteja com ninguém no elevador, eu posso estar me contaminando, porque os micro-organismos podem ficar em suspensão no ar. A gente tem que lembrar que não é só coronavírus nesse momento, né? Mas a gente tem muitas pessoas com tuberculose, que é algo bem frequente, né, de risco na área da saúde em relação à via respiratória. A via respiratória também pode se dar contaminação por contato, por fomites, onde eu toco numa superfície e levo para a boca, para a mão, e essas partículas fazem movimento e a gente respira. Então, via respiratória e contato, elas estão muito interligadas. E aqui a gente pode estar falando de rotavírus, aspergilos, Mycobacterium tuberculosis, meningite e o próprio, né, a própria doença do momento, né, causada pelo vírus Covid-19. E aqui a gente vê uma evidência, essa aqui é a revista brasileira de pneumologia, tentei pegar uma publicação nacional para mostrar que isso, de fato, está acontecendo em todos os lugares e no nosso país, onde a gente vê, né, essa alteração bilateral, né, com vidro fosco multifocais, que é a alteração enquanto a gente via as outras, né, outras expressões. E quais são as evidências que esses micro-organismos nos contaminam por essas vias? Então, eu trouxe dados de São Paulo, que eu peguei ontem no Observatório de Saúde, e eles dão dados de 2018, que é onde é um observatório que reúne todas as notificações de acidentes. Então, quando a gente vê acidente com material biológico, que é a exposição a esse material, isso é uma dessas vias. Então, no ano de 2018, São Paulo teve mais de 3 mil casos notificados. Né? Em relação à série histórica de 2007, onde a gente começa a acompanhar de perto, a 2018, a gente vê um aumento aqui, né? Mas vejam que a curva está crescendo. Né? Então, os dados, as evidências mostram que esses acidentes com material biológico, esse risco, e muitas vezes do profissional da área da saúde deixando de ser produtivo ou levando para casa, né, esse risco para sua família, ele é grande. Então, a gente teve mais de 38 mil casos notificados. E quando a gente vai ver a principal área ou atividade, né, dos afastamentos de trabalho, o ambiente hospitalar é recorde, ó. A maioria, entre todas as notificações de afastamento, se dá na área da saúde. Então, nós trabalhamos num ambiente de risco. Só em 2018, na cidade, isso aqui é município de São Paulo, foram mais de 7 mil casos. Quando a gente vai ver que tipo de material biológico, lesão mais frequente, onde que ocorreu, é por punctura. 18% dos casos, mas o que a gente tem que lembrar aqui? Entre essas 8 mil notificações, este cenário está prestes a mudar, porque agora vai vir, né, a parte respiratória, que é essa outra via de contaminação que recentemente tem se apresentado para os profissionais da saúde como a área de maior risco. E do histórico que temos, né, o dedo, então, está entre o principal risco, onde a gente machuca a mão, né? Então, aqui 9 mil casos foram registrados, né, nos membros superiores. E quando a gente vê os agentes causadores dos afastamentos,
14% de todos os afastamentos se dá por um agente biológico. E esse agente vem por uma via de transmissão. Os principais profissionais acometidos ou que se afastaram ficam os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, que eles compreendem 10% de todos os tipos de afastamento. Ou seja, a área da saúde, ela está em primeiro lugar em todas as notificações. E vocês, né, estou falando para a maioria das pessoas que está atuando nesse momento ou que vai atuar no mercado próximo, a gente tem, com certeza, né, a força de trabalho se dá neste momento que a gente, olha só, entre 25 anos a 40 anos é a faixa etária dos acidentes. Então, olha atenção, imagina se uma pessoa em plena capacidade produtiva dela, na faixa dos seus 30 anos, 25, 40, adquire, né, uma doença pelo trabalho, disposição ocupacional na área da saúde, ela vai perdurar muito tempo. Por exemplo, com risco de HIV, de hepatite C, porque hepatite B, imagino que todo mundo tenha sido vacinado e responsivo, né, à vacina, porque não são todas as pessoas. E aqui a gente vai entrar, nesse momento, pessoas nessa faixa etária, que eu já estou fora, com esse risco do coronavírus. E o que a gente sabe ou o que a gente não sabe? As sequelas. Porque a doença é muito recente, a gente ainda não tem um tempo de acompanhamento para saber se esse risco biológico, que é este vírus, o quanto ele vai acometer os profissionais da área da saúde. Não só em termos de capacidade respiratória, retorno ao trabalho, mas a saúde mental dos profissionais. Então, às vezes, quando a gente pensa sobre uma via de contaminação, sobre um agente biológico, ele não faz mal só à saúde física, mas a saúde mental também fica comprometida. E nem sempre a gente ter se contaminado, né, é o fator decisivo para o nosso afastamento, mas esse estresse, essa pressão que os profissionais se encontram nesse momento, a médio e longo prazo vai repercutir nestes afastamentos e essa curva pode ser que mude. Qual é a principal medida de proteção que nós temos frente a todas as vias de contaminação? É a lavagem de mãos. Prevista na NR sobre o número 32, né, NR 32, no artigo 2.4, que é a medida de proteção. A lavagem de mãos, ela é fundamental. O uso de luvas pelo profissional da área da saúde não substitui a lavagem de mãos. E entre cada procedimento, deve-se lavar as mãos constantemente. Inclusive, na norma, obriga todo local da área da saúde a ter uma pia com acionamento automático, com instruções, com sabonete líquido e toalha descartável, que é aquele papel toalha, para todos os profissionais da área da saúde. Então, frente à possibilidade de exposição do agente biológico. Então, a principal medida de proteção é a lavagem de mãos e a gente tem assegurado ao profissional da área da saúde que todo lugar tem que ter, né, as condições para ele usar essa medida, que é a lavagem de mãos. Só que a nossa expectativa nem sempre vai de acordo com a realidade, né? Isso aqui são fotos que eu mesma bati de unidades de saúde, que a gente vê que nem sempre, né, são as melhores condições para o profissional trabalhar, mas elas estão ali, para lembrar todo dia que isso é muito importante. Por quê? Porque na mão, gente, ela é um veículo. E a gente tem uma microbiota residente, ou seja, a microbiota que reside na nossa pele, que é o maior órgão do corpo humano, e que ela tem muitas funções. Uma das funções, né, é a proteção. Por isso que a pele tem que estar íntegra, né? A gente não pode remover cutícula, machucado, arranhão, às vezes, do nosso bichinho. Então, a gente tem que cobrir essas áreas. Porque a pele é um veículo de contaminação e a gente também tem uma microbiota residente ali. Mas a gente tem uma microbiota transitória, que é aquela, sim, que nos preocupa, que a gente leva a contaminação de um lado para o outro. Né? Então, se eu tocar numa área contaminada e trocar numa outra pessoa, num outro
indivíduo paciente, eu posso estar levando essa contaminação até para um terceiro. Então, a microbiota transitória é aquela microbiota que ela nem sempre fica tão aderida à nossa pele, mas que em condições normais a gente pode estar levando isso, né, por uma infecção cruzada, que a gente chama. Então, é uma tabela bem simples para a gente entender aqui os principais micro-organismos que preocupam muito o controle de infecção hospitalar, a equipe de saúde, principalmente da Infecto, em relação aos micro-organismos. Então, por exemplo, aqui a gente tem a Cinetobacter, que é um alerta quando ele está lá, né, que a contaminação das mãos se dá em até 15%. Eles ficam na superfície das mãos mais que horas, e em superfícies de contato, mesa, cadeira, meses. Então, olha como é importante a higienização das mãos, a asepsia dos ambientes, para a gente não ficar transportando essa microbiota transitória. Tá? Rotavírus, que é responsável por várias gastroenterites, ó, chega a ficar até 2 meses nos ambientes. Então, a gente tem que lavar as mãos como um hábito diário. E a lavagem de mãos, ela não é sempre eficiente, parece algo simples, mas a gente está tentando educar cada vez mais as pessoas, e os profissionais da área da saúde têm que ser exemplos. Então, aqui são áreas que geralmente são mal lavadas. Eu vou mostrar no videozinho agora aqui, que ele está fazendo com uma tinta, mas esse vídeo tem na internet, eu vou deixar o link. Né? Então, geralmente a gente lava palma a palma. Aqui no sul, às vezes a água é fria, né? As pessoas não lavam também as mãos. Então, é muito importante lavar o dorso das mãos. Olha a ponta das unhas como ficou mal lavada. Então, fazer esse movimento, né? Para lavar, limpas interdigitais. Os polegares também são sempre esquecidos, né? E agora, então, ele vai finalizar rapidamente a ponta das unhas e o punho. Por isso que a gente não deve ter adereços, né? Nada nas mãos. E esse é um hábito que a gente aprende desde criança. Então, é um hábito que deve ser ensinado às crianças sempre, porque a prática de lavagem de mãos, ela é uma das mais efetivas. Desde lá, Semmelweis, quando ele comprova, né, através da redução da febre puerperal, né, a importância da lavagem de mãos. E se a gente aprender esse hábito de uma maneira correta, ele sempre vai fazer parte da nossa vida, não só nesse momento de pandemia, mas em todo momento. E por que isso, essa contaminação cruzada que a gente estava falando, ela é tão importante? Então, esse vídeo aqui, feito de um hospital americano, ele nos mostra que um paciente contaminado, ele pode sim, através do profissional da área da saúde, contaminação ao COVID, o que a gente viu? Tem um estudo que mostra que uma pessoa, um familiar, contaminou 35 pessoas. Então, a cadeia, quando a gente não cuida, ela dissemina muito fácil por essa via de contaminação. Então, é importante que a gente fique atento às boas práticas, né? E dali, então, ele levar para outra pessoa, e assim vai. E não só para um paciente acamado, que a imunidade está baixa, né, mas ele já contaminou o outro. Então, às vezes, não tem o meio, a pessoa vai no banheiro, contamina seu colega, vai na sala, contamina o familiar. Então, como é importante, né? Então, ó, tocou na porta, por isso que a gente pede cuida em porta, maçaneta. Aí o profissional fica na sua salinha de descanso ali, contaminou a revista. Como a gente viu, vocês vão ver ali o outro estudo em papel, chega a ficar 3 dias o coronavírus. Tá? Esse vídeo, ele é anterior ao Covid. Por quê? Porque isso é um problema não do Covid, mas de diversos micro-organismos na área da saúde, né? O computador que a gente toca, o celular, o copo, né? Talvez esse profissional nem
nem trabalha na assistência direta, mas ele acaba contaminando as pessoas. Os banheiros, então, é um local de muita contaminação. Então, eu toquei aqui, toquei ali, e quantas pessoas vão passar por essa área? Né? Daí vocês imaginem transporte público, locais públicos, locais com muitas pessoas, tá? E daí não acomete só quem está na linha direta, o pessoal da nutrição, da higienização, é uma cadeia, tá? Então, essas evidências são importantes, né, da nossa proteção. Em relação a esse tempo de contaminação, eu trouxe um artigo que foi agora do New England, do dia 16 de abril, que ele mostra que o tempo de decaimento que eles fizeram com o SARS-CoV-2 e o SARS-CoV-1, isso aqui é o COVID-19, né? Que isso aqui é o tempo e até 72 horas a gente vê, né? Viável esses micro-organismos. E ele testaram, então, na forma de aerossóis, né? Aqui superfícies plásticas, papelão, metal. E o que a gente tem muito em casa? O plástico, que é a sacola que vem do mercado, que está contaminada, que a gente bota no carro, depois larga o celular em cima do carro, que a gente larga em cima da pia, depois a gente vai comer e leva a mão para a boca. Então, às vezes, a gente higieniza as mãos, cuida de uma via de transmissão e não cuida da outra de contato. Então, é muito importante a gente avaliar, e aqui está para o tempo de meia-vida viável, as diversas superfícies e os testes que eles fizeram. E um dos principais equipamentos de proteção, então, além da lavagem de mãos, a gente pode utilizar um EPI, que nesse momento se dá pela nossa vestimenta, que não é um EPI, mas é uma vestimenta que está prevista. E vejam aqui, ó, o que está nos jalecos e o que fica na roupa desse estudo que foi feito em 2019, tá? Então, por exemplo, quando a gente usa o nosso jaleco, a gente consegue reter no jaleco até 71% de contaminação para estafilococcus. E na roupa passa bem pouco, até quase 20% ali, entre 10 a 20. Então, para vocês verem como os recursos que a gente tem são importantes e importantes para a gente utilizar bem. Né? E a gente não pode utilizar mal, sair na rua, olhar a loja, né? Ir locais públicos para comer no refeitório, entrar no carro, porque isso é um equipamento. Falando, então, em equipamentos de proteção que estão previstos na norma regulamentadora NR6, né, um deles, principalmente, é a máscara e os respiradores, que é a N95. Está sendo amplamente discutido. E aqui eu trouxe algumas evidências dessa via de contaminação em relação à via respiratória e como que a gente pode se prevenir, tanto profissionais da área da saúde quanto a população em geral. Neste momento, a Anvisa tem orientações, notas técnicas para a nossa proteção dos profissionais da área da saúde. Essa norma técnica, a nota 4, que já teve 4 atualizações até o momento, né, traz medidas de prevenção e controle, né, para os profissionais da área da saúde utilizar frente à contaminação, né, e essa contaminação se dá pela via respiratória de contato. Então, fala muito da máscara cirúrgica, né? Ou, dependendo do procedimento, da N95 ou FFP2, ou equivalente. E a Anvisa diz que todas essas medidas estão baseadas no conhecimento atual, né? Que é aquilo que a gente começa a aula, que a gente está terminando, né? A percepção muda à medida que o conhecimento muda. E fala também que, mesmo a gente utilizando os EPIs, né, eles são insuficientes, porque até os profissionais da área da saúde estão se contaminando. Então, a gente precisa não apenas usar a máscara, porque é insuficiente, mas adotar outras medidas igualmente relevantes, como a higienização das mãos, que a gente falou, ou, na impossibilidade, uma preparação alcoólica, antes e depois. E o que a gente tem que se preocupar
é que quando a gente usa máscaras, a gente tem que usar bem, não desperdiçar esse recurso que está sendo tão limitado, sem nunca negligenciar as outras medidas, né? E descartando elas corretamente também. E o uso da máscara, ele tem que ter treinamento, ele não pode ser colocado de qualquer jeito, porque senão a gente perde a eficiência. Então, para a gente ter uma eficácia e reduzir o risco, né, da nossa contaminação, a gente tem que saber usar, remover e descartar, sem nunca esquecer a higienização das mãos. E esse vídeo bem rapidinho aqui, ó, que circulou de um estudo chinês, ele mostra partículas muito pequenas que são disseminadas quando a gente fala. Então, esse momento ele mostra o espirro, olha as partículas, e elas ficam em suspensão. Dentro de cada partícula existem milhões de cópias de carga viral. E aí mostra uma simples conversa entre duas pessoas numa distância curta. Por isso que é tão importante o afastamento, o distanciamento, né, para evitar a contaminação. Por quê? Porque o nosso vírus, vejam ali com todo cuidado onde está a ponta da seta aqui, ó, ele é muito pequeno. Né? Isso aqui é uma hemácia, para vocês terem uma ideia, uma bactéria. Então, muitas vezes, máscaras são boas para bactérias, são boas para partículas, tá? Poluição, mas para vírus não são todas que seguram. Então, a gente tem que utilizar o EPI e os recursos necessários para fazer a precaução desse risco biológico por essa via de contaminação. E os EPIs, eles podem ser a única proteção quando um profissional da área da saúde precisa trabalhar e não tem nenhum fármaco, nenhuma droga, nem vacina disponível. E o meio de transmissão, ou seja, o modo, ainda não está plenamente estabelecido. O fato é que a diferença entre gotículas e aerossóis, elas estão entrincheiradas, porque muitas vezes a gente produz gotículas, mas tem aerossóis nessa combinação. Se a gente fala mais alto, tem mais intensidade, a gente pode estar promovendo isso. Então, mais partículas vão ficar em suspensão, envolto, né, nessa gotícula, nesse aerossol, ali dentro está o meu vírus. Isso aqui é um estudo um pouquinho mais antigo, né, de abril de 2015, mas já mostra para outros coronavírus, né, como nas gotículas a gente também encontra eles, né, que pode ser um modo de transmissão primária. E não só o coronavírus, mas influenza, adenovírus, outros vírus respiratórios e para algumas bactérias também, né, e a tuberculose é a principal preocupação anterior ao coronavírus por vias respiratórias. E aqui eu trouxe um exemplo de algumas máscaras para vocês verem espectros de proteção e eficiência. Então, a N95 é 95, porque o fabricante garante 95%, né, de retenção dos contaminantes. Lembrando que isso aqui é um tecido filtrante tecnológico, né? E ele vai aqui, ó, ele é bom para bactérias, para pólen, para outras coisas. A máscara cirúrgica também, ela é muito boa, né? Mas quando a gente vai para máscaras de pano, alguns estudos mostram que para vírus ela não tem eficiência nenhuma, né? Elas vão reduzir bactérias, ó, vão reduzir outras coisas. Por quê? Porque o vírus, ele é muito pequeno e vai muito... a máscara de pano, ela é muito usuário dependente. E esse aqui é aquele vídeo que circulou, bem educativo, que mostra esse profissional com um desodorante que simula a força de um aerossol, utilizando são apropriadas, não são EPIs. E ele mostra que passa, né? E quando ele vai fazendo esse teste pela força de dispersão, claro que segura alguma coisa, mas não tudo. E às vezes, e quando ele faz uma máscara EPI, ó, uma cirúrgica, vocês vão ver a próxima, não, mais uma, tá? Ele vai reter, então, panos e tecidos comuns passam. Essa agora aí é uma máscara cirúrgica, olha como segura o aerossol. Estão vendo?
Por isso que a gente tem que saber usar o EPI. E não precisa botar um EPI em cima do outro. Olha ali, ó. Tá? Então, assim, uma coisa bem didática, um teste bem simples, para a gente saber que a via de contaminação existe, mas a gente tem um equipamento de segurança. E esse estudo aqui, que é o último que eu quero falar, que é de setembro do ano passado, é um estudo clínico randomizado, tem pouquíssimos na nossa área, e ele traz que não há diferença, eu traduzi aqui a tabela para vocês, entre os profissionais da área da saúde utilizarem a máscara N95 ou a máscara cirúrgica em termos de proteção confirmada em laboratório. Esse estudo utilizou quase 3.000 pessoas. Foi feito por 4 anos. Então, os dados são muito consistentes, foram publicados na JAMA ano passado. Olha, nenhum P significativo, tá? E o que a gente também vê que não tem a diferença de adesão ao uso, as pessoas preferem mais a máscara cirúrgica. E elas vão estar igualmente protegidas. Claro que, olhando os números e o P, a gente vê uma tendência de proteção melhor da N95. Perfeitamente esse papel também. Então, como conclusão, né, qualquer máscara vai oferecer uma proteção, tá, em vários contextos. Os profissionais da área da saúde, né, as evidências mostram que a gente pode utilizar tanto o respirador quanto a máscara. Durante a pandemia, a gente tem que adotar um conjunto de proteção de saúde e segurança ocupacional. Eu não falei aqui, mas não só a via respiratória, mas a via conjuntiva, então é muito importante o uso do óculos de proteção, tá? Os respiradores, eles são preferíveis quando a doença é grave, com alta taxa de mortalidade, quando a gente não tem tratamento ou vacina. Nos países desenvolvidos, a primeira linha de escolha sempre é máscara descartável e respirador. Mas o estudo também aponta que em países em desenvolvimento, de pano, contudo, todavia, sem nenhuma evidência de proteção biológica, e aqui nós estamos falando do risco biológico. Usar o EPI de uma maneira correta, ele é determinante para proteger e diminuir, então, né, o risco. E políticas e diretrizes sobre o uso de máscara em todo o mundo, né, estão sendo revistas devido à escassez do recurso. Eu vou deixar depois esse link de um vídeo sobre algumas reflexões sobre o uso de máscara. E aqui também vai estar lá na aula para vocês, né, as orientações sobre o uso. E lembrando que nenhuma máscara fornece proteção de 100%. Nenhuma. Nem a dos profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa utilizar outros meios para a nossa proteção. Né? Tem orientações de uso e recomendações de descarte. E tudo isso que eu falei, evidência. Só que não adianta ter todas as evidências, essa foto fui eu que tirei na rua também, né? Se as pessoas utilizam um EPI tão nobre, tão potente, de uma maneira tão errada. E lembrar que nem todos os riscos podem ser cheirados, tocados ou vistos, principalmente os riscos biológicos. Né? Então, a gente ter a cultura da segurança é um comprometimento compartilhado. Todas as sugestões, tá ali meus e-mails de contato. Cuidem-se, utilizem todas as maneiras de proteção, porque a gente está diante de algo que parou o mundo. Fiquem bem, se possível, em casa.